Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje, eu vou estar dando continuidade ao vídeo anterior, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou estar falando mais sobre ciúmes. Vou estar falando dos dois últimos tópicos, tá bom? No vídeo anterior foi mais leve, agora vai ser o mais complexo, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu já convido vocês a se inscreverem no canal, tá bom? Ative o sininho de notificações para poder, sempre que eu postar vídeo, vocês poderem ser notificados. E também compartilhem. Compartilhem com parentes, amigos, tá bom? Que isso vai me ajudar bastante. E principalmente nos comentários, tá? Vocês comentando se estão gostando ou se tem algumas sugestões de assuntos, tá? Isso vai me ajudar bastante, tá bom? E assim o canal vai crescendo cada vez mais e mais, tá? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, no vídeo de hoje, como eu já falei, é um vídeo um pouquinho mais complexo, né, do que foi o outro. Então, eu vou começar, a gente vai falar sobre dois tipos de ciúmes, tá? O ciúmes possessivo e o ciúmes patológico. Então, eu pesquisando na internet, né, todos os assuntos que eu trago aqui, eu pesquiso muito antes para poder tá trazendo o conteúdo para vocês, tá? Então, quando eu pesquisei na internet, eu vi uma frase muito bonita que eu adorei, sabe, com relação a ciúmes. Então, eu vou começar o vídeo de hoje lendo, né, essa frase, e que é bem assim mesmo, tá? Uma frase muito bonitinha, tá? Então, diz o seguinte, ó. Ciúmes é algo fofo que demonstra o quanto uma pessoa te ama e tem medo de te perder. Uma pena que às vezes não é bem assim. Então, é bem assim mesmo, né? Quem que não gosta de sentir, quando você sente ciúmes, né, do seu esposo, ciúmes do seu namorado, né, é uma forma de você demonstrar amor, né, que você ama, que você tem medo de perder, né, então, o ciúmes é muito fofo mesmo, quando ele é moderado, né, então, quando você recebe também o seu namorado, ou o seu esposo também demonstra ciúmes por você, a gente fica feliz também, eu pelo menos particularmente, quando meu marido demonstra um ciúmes, né, moderado por mim, eu também gosto muito, né, eu me sinto amada, eu me sinto feliz, né, e eu vejo o quanto ele me ama, né, mas possessivo, né, então, no vídeo anterior, quando eu contei aquela história daquele rapaz, né, que a esposa prendeu ele, né, na casa durante 3 dias, e tudo mais, então, ali na internet estava como um ciúmes exagerado, mas pode ser possessivo também, que naquele momento ela também achou que era dona dele, né, que ele era a posse dela, então, também pode ser dessa forma, né, possessivo, o próprio nome já diz, posse, né, então é a mesma coisa. Uma pessoa, principalmente os homens, né, que gostam muito de carro, então, quando eles querem muito, eles veem lá um carro e eles desejam muito aquele carro, então, quando eles adquirem o carro, eles, né, assim, é como um troféu para eles, então, eles cuidam, não gosta que ninguém nem chegue perto do carro, né, ficar cuidando e tal. Então, às vezes você fala, nossa, aquele homem é exagerado, né, em como ele fica lustrando o carro, cuidando do carro, né. Então, da mesma forma, às vezes as pessoas, elas fazem isso com a outra pessoa, né. Então, tem não é só um amor, né, mas ultrapassa um pouco o limite daquilo, né. Então, acha que o outro é propriedade dela, né. Mas ninguém, mesmo quando você vai no cartório, assina lá, né, ninguém recebe um certificado, agora é sua propriedade, ó, tá aqui, que nem um certificado né, uma escritura de uma casa, escritura de um apartamento, não, né, você não recebe a escritura, ó, tá aqui, ele é seu, propriedade sua, não, né, mas
pessoa muitas vezes vê dessa forma, né? Então, assim, tem uma história, né, que para você ver como não é exclusividade de mulher, homem também tem esse ciúmes aí possessivo, né? E esse rapaz, ele conta que ele tinha isso. Então, até ele descobrir, ele teve um relacionamento assim, aonde ele gostava de estar com a esposa dele, porém ele não amava ela. Então, ele adorava levar ela para reuniões, assim, da empresa, desfilar com ela, vamos dizer assim, né? Porque ele relata que ela era muito bonita. Então, ele adorava quando ele chegava até mesmo no restaurante, né? E aí as pessoas tudo olhavam, né? E ele ainda fala que ele adorava quando eles viravam o pescoço para ver a esposa dele. Então, era isso. Mas aí ele começou a ver que ele não amava ela. Porque depois, no relacionamento em casa, ele relata que ele ficava assistindo TV e ela lendo os livros dela. Então, eles não tinham aquele relacionamento, né, aquele casamento feliz ali. E quando ele percebeu isso, ele pegou e se separou dela, né? Então, ele fala que ele percebeu que era mais por possessividade e por vaidade, né? Não que ele amasse ela. Então, isso acontece muito, né? Acontece muito de você, de repente, você achar que aquela pessoa é propriedade sua, né? Mas, na realidade, você não ama de verdade, né? Você tem aquele troféu, vamos dizer assim, né? E aí, agora, indo para o lado patológico, que é um lado bem complicado, onde, dependendo, muitas pessoas precisam de bastante ajuda, né? É onde a mente da pessoa, ela fantasia algumas coisas, né? Então, ela, de pequenas frases, de pequenas situações, ela transforma num monstro, né? E eu tava vendo, né? E aí eu vi várias histórias, porém essa me chamou muita atenção, muito. É uma história assim que eu confesso que eu, estudando, né, para poder trazer aqui para o canal, eu me emocionei. Eu falei, é essa história, né? É essa que eu vou trazer para o canal. Por quê? O ciúmes patológico, ele é destrutível, né? Então tem que se tomar muito cuidado, porque a mente, ela entra numa fantasia, né? Que ela fantasia as coisas. Você parece que sai da realidade, né? Então você fica imaginando coisas, né? E nem sempre é o que acontece, né? Nem sempre é a realidade. E nesse caso, né, nessa história, foi bem isso, só que foi uma questão assim, uma questão trágica, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Então, vamos lá para a história. Então, a história é a seguinte. Nessas comunidades, tá? Ali ele relata que era favela, tá? Mas é comunidade. Então, tem muito essas festas, né? Baile funk. E aí, teve um baile funk lá. E essa moça, ela foi, né? Ela foi lá no baile. E ela chegou e ela chamou a atenção de muitas pessoas, né? Chamou bastante atenção, por ela ser bonita, por ela ser diferente, né? E aí, ele relata que ele já logo de cara, ele já gostou dela, né? E ele gostou dela, tal. Aí ele tentou, né, se chegar, tentou, né, conversar com ela, mas ela não deu muita atenção, muita bola pra ele, não. E aí, naquele momento, ele viu que ela era diferente, né, das outras meninas, porque até mesmo quando ele chegou, ela perguntou assim pra ele, né, quem é você? E ele falou assim, eu sou dono de todo aqui, sou dona do morro. E aí ela falou que ela não queria aquilo pra ela, né, que ela queria uma pessoa boa, uma pessoa que se identificasse, mas que ela não estava à procura de um dono do morro, né. E aí ele falou, eu preciso conquistar ela, porque ela é diferente das outras moças, né, que estavam ali no baile. E aí foi que ele tentou conquistar ela tal e conseguiu,
né? E ele relata que os amigos dele tudo falam, nossa, você tirou sorte grande, né? Nossa, você conseguiu ela realmente é diferente, né, das outras meninas, tal. E aí ele conquistou ela e tudo, e eles namoraram, começaram a namorar e tudo mais. E aí, depois de um certo tempo, né, que eles estavam namorando, ela mandou uma mensagem para ele, para você ver como é o que eu falei, quando a pessoa tem muitos ciúmes, né, a mente dela entra num estágio onde ela lê uma frase, mas ela não interpreta, ela interpreta da forma dele, né, então a pessoa ela tá tão assim, com tantos ciúmes, que ela interpreta da forma dela, né, ao invés de ela ler, né, e tentar entender o que a pessoa tá querendo dizer, né. E ele falava, né, até ele falava que o amor dele por ela era um amor de matar e morrer, né, então é o que vai acontecer. Então, na realidade, ela mandou uma mensagem para ele falando, me perdoe, né, me perdoe pelo que aconteceu. E aí, ele já entrou em fúria, né, ele só leu aquilo e não leu mais nada. E ele já correu para casa dela. Então, ele já correu para lá, através dessa frasezinha dela, né? Ele já correu para lá com o quê? Com vários pensamentos negativos, né? Porque nesse caso, a pessoa, ela só tem o pensamento negativo, né? Quando você tá nesse turbilhão aí, você nunca vai pensar coisas boas. Qualquer coisa que a outra pessoa disser, você já vai pensar pelo lado ruim da história, né? Pelo lado negativo, e foi o que ele fez, né? E aí ele já pensou que ela estava traindo ele, que ela estava pedindo desculpas pelo que tinha acontecido, tal, porque ela tinha traído ele. E ele já foi com esse pensamento fixo. E esse foi todo o problema. Quando ele chegou lá, né, na casa dela, logo que ele foi chegando, ele viu ela no portão com outro rapaz, e o rapaz beijando a barriga dela. E aí, o que ele já imaginou? Que ela, né, tava grávida, que tinha traído ele com esse rapaz e tudo mais. E aí, ele não foi pedir explicações, não quis saber de nada, ele já foi atirando. E aí, ele atirou nela, e claro que a gente não esperaria diferente, ele atirou no rapaz também. E aí ele relata que quando ela tava lá, ele se ajoelhou, ele se ajoelhou do lado dela, né, e aí ele começou a falar que ele havia se arrependido, tal, com ela ali, e aí ele catou o celular dele, e olha a surpresa, quando ele cata o celular dele, ele foi ler a mensagem que ela havia mandado para ele. E eu vou ler a mensagem, que é muito, muito, muito tocante, tá? E dizia o seguinte: Mo, eu te amo e tô esperando a nossa menina. Meu irmão tá aqui, vem logo, minha vida. Então, naquele momento, imagina a situação dele, né? Ela tava grávida, então ela havia pedido desculpas por ela estar grávida. Era uma coisa que ele queria muito, né? Por ele amar tanto ela. Era uma notícia que ele ia adorar. Mas por conta dos ciúmes dele, por conta de ele não ter lido, né? Essa parte que ia fazer toda a diferença nessa história, ele acabou matando ela, que ele tanto amava, e uma filha que ele iria ter. E o pior, o rapaz não era amante dela, não era nada. Ele era o irmão dela, ele era o cunhado dele. Imagina, quando eu li, eu comecei a chorar, porque não tem como você não se emocionar com uma história dessas. Olha só a que ponto chega a mente de uma pessoa, né? Você fantasia uma situação, né? E você trata aquela situação como uma realidade, né? Se ele tivesse lido novamente o celular dele antes de ele chegar lá atirando e matando, ele com certeza teria evitado tudo aquilo e de uma cena totalmente ruim, você vai ver que depois
consequências ruins, né, devido ao ato dele, ele poderia ter sido um quadro diferente, de felicidade, né, de um amor incondicional, né, porque um filho é um amor incondicional, né, então, olha só, né, poderia ter sido um quadro totalmente diferente. E aí, as palavras dele, tá, gente, eu vou estar lendo depois o que acontece, né, por isso que eu falo que quando chega nesse estágio é destrutível, né, é destrutível para os dois lados, né? Tanto para o lado dele quanto para o lado dela. Ele perdeu, né? Elas, então ele matou e ele também sofreu as consequências, né? Então ele diz bem assim: eu matei a mulher que eu amava. Hoje não tenho mais nada e com ela estava a minha pequena. Meu Deus, eu não aguento mais. Pelo que eu fiz, não mereço viver. Esse é o meu fim. Hoje estou no presídio, a me suicidar. Talvez eu encontre minhas princesas e tente um recomeço. Então, não era de se esperar por menos, né? Ele foi preso, claro, né? Pagou pelo erro dele, mas o pior de ser preso é que ele viveu com isso. Então, assim, ele só pensava em se suicidar. Né, em se suicidar, porque ali ele acabou com tudo, ele não tinha mais nada, né, ele acabou com a vida dela, mas acabou com a vida dele também, né, então a única coisa que ele queria, né, como ele relata, a única coisa era ele se suicidar e poder reencontrar com as duas, e poder recomeçar, né, então assim, é uma história pra gente se pensar, né, pensar muito que grau tá o meu ciúmes, né, meus ciúmes é normal, né? Se é normal, tá tudo bem. Se ele já tá avançando um pouquinho mais, então é hora de botar um freio, né? Vamos botar um pouquinho freio aí, né? Vamos frear um pouquinho o carro, que tá muito acelerado, né? Então começar a pensar, né? Quando chega a um certo ponto, né? O que me ajuda muito, sempre me ajudou, foi eu começar a me controlar, né? Então, respirar fundo e começar a trazer coisas boas para minha mente, né? Porque quando você traz coisas, tá nessa situação, o que mais acontece é você só pensar em coisas negativas. Então, qualquer frasezinha para você você já leva para o lado negativo, né? Então, se você começa a nutrir a sua mente com coisas boas, com pensamentos bons, aquilo já vai se afastando, né? As coisas ruins já vão se afastando da sua mente, né? O que sempre me ajudou muito, às vezes é coisa simples, mas você manda um WhatsApp lá, uma mensagem pro seu esposo ou pro seu namorado, e aí ele não te responde. E aí você fica vendo, visualizou, mas não me respondeu, né? Aí você já tá num turbilhão de negatividade. Aí você já começa, ele não respondeu porque tá com outra, porque não sei o quê. Então, assim, a melhor coisa naquele momento, ao invés de você pensar nisso, pense que ele tá trabalhando. Isso ajuda muito. Começa a pensar em coisas boas, que isso vai te ajudar, né? Te ajudar a resolver o problema. Quando ele chegar, aí sim, você pergunta, por que você não me respondeu, tal, aconteceu alguma coisa, então... Aí você vai obter a resposta, enfim, aí a situação vai ser diferente, tá? Então, começa a nutrir a mente com pensamentos bons. Isso já é um bom começo, né? Outra, quando você tá muito nervoso, começar a respirar, né? Eu aprendi, tanto fazendo terapia, né? Que eu fiz terapia durante muito tempo, né? Que eu tinha esses problemas também, né? Eu tinha muito esses problemas. Então, eu começava, se deixasse, eu também era descontrolada, né? Saía atirando qualquer um da ponte, né? Hoje já não. Então, assim, eu comecei, para me ajudar, né? Eu comecei a fazer terapia e a melhorar minha respiração. Isso ajuda muito, muito, porque querendo ou não, você vai diminuindo aquela tensão. Então, vai começando a mente começa a voltar ao normal, né? Então você começa a ter os pensamentos normais e sair um pouco do mundo de fantasia, né? Um mundo que você criou, e você começa a vir para a realidade,
tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Deixa aí, comentem bastante, tá bom? Comentem aí, se vocês tiverem também alguma experiência aí, pode comentar, eu vou adorar responder vocês, né? A gente trocar aí informações, experiências, né? E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Beijo!